Bem-vindo e bem-vindo a todos vocês que também vão ter desperdiçado seu tempo aprendendo novos idiomas quando eles finalmente inventarem o peixe de Babel. Eu sou o Lucas Sardan e hoje nós vamos falar daquela, a obra, a trilogia em 5 partes de Douglas Adams, O Guia do Mochileiro das Galáxias. O Guia do Mochileiro das Galáxias e Douglas Adams é uma obra e um autor que todo mundo envolvido com o meio nerd meio que já ouviu falar ou vai ouvir falar em algum ponto, mas a grande maioria delas não sabe a fundo, talvez nem o suficiente sobre do que ela se trata. Primeiro de tudo, e aqui eu vou estar falando sobre o primeiro livro da série, que se chama O Guia do Mochileiro das Galáxias. Ele é uma comédia de ficção científica. A gente acompanha um último humano chamado Arthur Dent, que escapou da Terra depois dela ser destruída para a construção de uma hipervia espacial. O que realmente muita gente não sabe é que, apesar do livro ter sido escrito em 79, ele não surgiu como um livro, e sim como um programa de rádio, em 1978. Douglas Adams foi um autor britânico que infelizmente morreu muito cedo, apenas com 49 anos por causa de um problema cardíaco. Ele, depois de ter escrito a sua série em 5 livros, disse que ainda queria escrever mais um, porque ele achava que a série tinha terminado meio que num tom triste, ele gostaria que terminasse num tom mais alegre. Então ele queria escrever um último livro que ele chamaria de Salmão da Dúvida, mas infelizmente nunca teve essa oportunidade. Eu já disse que o livro é uma comédia de ficção científica, mas o tema geral dela é sobre o quão o universo é grande e, por contraste, o quanto nós somos pequenos. Apesar dessa oposição que poderia parecer desesperadora, ela vem sempre em letras amigáveis de Não Entre em Pânico. Já dando alguns spoilers, mas é impossível não dar se eu for explicar a genialidade do Douglas Adams. Dentro do primeiro livro, eles tentam descobrir a resposta para a vida, o universo e tudo mais. Para isso, uma raça alienígena e pandimensional constrói um mega computador chamado Pensamento Profundo, que vai levar milhares, milhões de anos para chegar a essa resposta, até que eventualmente ele chega. E imagina, depois de milhões de anos, gerações e gerações, incontáveis gerações de milhões de raças diferentes, esperando por aquele momento, o dia finalmente chega e todo o universo está reunido em volta do megacomputador para saber a resposta da vida, o universo e tudo mais. O computador diz que está pronto para dar a resposta, todos ficam naquele silêncio sepulcral e ele revela que a resposta para a vida, o universo e tudo mais é 42. Como assim 42? 42? A resposta para a vida, o universo e tudo mais é 42? Como assim, computador? É o que todo mundo pergunta. Eles ficam em choque, viram um tumulto, ninguém consegue entender nada e o computador explica que a resposta é 42. Eles simplesmente não conseguiram especificar qual era a pergunta. A resposta, é lógico, só vai fazer sentido se eles souberem exatamente qual é a pergunta para a vida, o universo e tudo mais. E ele diz que não tem problema, não entre em pânico, porque afinal eu já planejei um outro mega computador que vai levar apenas mais 10 milhões de anos para descobrir qual é a pergunta. Mas dizer que mega computador era esse, aí já é dar spoilers demais, você vai ter que ler O Guia do Mochileiro das Galáxias para saber. Agora, sobre o autor, Douglas Adams era um ateu radical. Ele dizia que radical porque ele não queria ser confundido com agnóstico, ele era realmente ateu. E muito disso pode ser notado nos seus livros de uma forma positiva. Mas ele era tão ateu ao ponto do Richard Dawkins, no Deus um Delírio, ele dedicar aquele livro ao Douglas Adams. Uma outra crença que é importante mencionar aqui era a verdadeira paixão na defesa das espécies ameaçadas que o Douglas Adams tinha, o que talvez faça você pensar ainda melhor sobre o contexto daquele Até Mais e Obrigado pelos Peixes dos Golfinhos. Douglas Adams, como eu já disse, morreu cedo demais. Ele nos deixou em 2001, no dia 11 de maio, e 2 semanas depois ficou instituído o que nós chamamos de Dia da Toalha, um dia de homenagem ao Douglas Adams. Dia da Toalha porque Os Usos da Toalha é um dos ícones do primeiro livro da série, está presente dentro do Guia do Mochileiro das Galáxias, que é um livro que existe de verdade dentro do mundo criado pelo autor, e diz que a toalha é um dos componentes mais essenciais para a vida de um mochileiro. Talvez você não saiba, mas o Douglas Adams
era um mochileiro e a ideia original do Guia do Mochileiro das Galáxias veio da sua época de mochileiro, quando ele andava junto de um livro chamado O Guia do Mochileiro da Europa. De qualquer forma, o dia 25 de maio veio crescendo desde 2001 o Dia da Toalha, ao ponto de ele ser mesclado com o novo Dia da Consciência Nerd, ou do Orgulho Nerd, mas no fim das contas ele surgiu e sempre vai ser, para nós que amamos a obra do Douglas Adams, conhecido como o Dia da Toalha. É o dia em que as pessoas levam uma toalha no ombro como algum tipo de acessório enrolado na cabeça, pendurado na mochila, para lembrar a todos do que foi esse autor e do que significa a sua obra para nós. E eu não sei para os outros, eu acho que com certeza em algum nível, mas pelo menos para mim é um dia que honra a memória de um homem que teve humor e otimismo na frente de um universo imenso e sem sentido. E acima de tudo, lembre-se sempre, não entre em pânico.